Graças a Deus tá tudo bem, né, mãozinhas de terra? Deus é muito bom. Hoje, mãozinhas, eu quero falar sobre um cacto não muito comum. Ele é um pouco difícil de ser encontrado, mas é bastante desejado. Todos que o conhecem já o querem. E ele também tem vários nomes populares, que é o queridinho cacto parafuso pendente. Quem ama as verdinhas e até as coleciona tem desejos por ele. Então bora ver esse vídeo até o finalzinho, mãozinhas, para conhecer tudo sobre esse cacto, para que ele fique bonitão no seu cultivo. Darei todas as dicas de cuidados para com ele, como iluminação, regas, adubação, substrato, formas de fazer mudas e etc e tal. Oi, eu sou o Dudu Jardineiro. Se não me conhece, prazer. E essa planta elegantona aqui é a Lepismium cruciforme, variedade spiralis. Que tem seus nomes populares como cacto parafuso pendente, rabo de porco, sendo assim mais um outro cacto rabudo também pendente, mini pitaia, pitainha, cacto correia, e entre outros. Selecionei apenas alguns, mãozinhas. Aproveita e me diga, por favor, aí na sua região, como você conhece essa planta? Vou gostar bastante de saber. Já quero começar o vídeo, mãozinhas, falando de algo importante, que é sobre esses suportes. As plantas que são pendentes, elas precisam de uma segurança maior. Principalmente uma planta pesada. Essa daqui, como está bem grandona, ela fica bastante pesada. Então a gente precisa dar uma segurança para a planta. Olha, esse lado aqui ainda está bom, esse outro lado aqui já está levantando. Não demora muito para ele se quebrar. Principalmente as pendentes que ficam ao sol, o material plástico ele vai ficando fraco depois. Ele racha e quebra. Ele vai se ressecando até quebrar. Com essas correntes, dura um pouquinho mais. Esses suportes de plástico aqui que normalmente vem nas plantas pendentes, a gente tem que deixar pouco tempo e já trocar. Então, mãozinhas, para as plantas pendentes pesadas, eu indico estes suportes de ferro assim. Existem vários tamanhos para vários tipos de vasos, mais altos, mas esses aqui terá uma segurança grande para a planta. Eu só os vi em um dos locais que eu costumo frequentar. Então, quando você os vir por aí à venda, não pense duas vezes e já compre, pois não é fácil de ser encontrado, mas resolve bastante o nosso problema. Daí terá a opção de deixar nessa corrente mesmo que veio, que ela é forte, mas não o bastante. Se for muito pesado, a gente troca por esses suportes aqui, que são de aço. É um aço encapado, as pontas são bem fortes também. Esse daqui não quebra de jeito algum. Ele tem também um bom material, pois é de ferro galvanizado, não enferruja. Então vou fazer a troca, vou diminuir um pouco o tamanho dessa corrente, que não precisa ser tão grande assim, para o espaço que eu tenho para ela lá, e já volto para mostrar. Ele pertence à família Cactaceae, embora seus espinhos não sejam nada agressivos. É uma planta perene, que sendo bem cuidada, poderá durar toda a vida. Ele até tem aqui, mãozinhas, uns espinhos, mas são bem maleáveis. Alguns espinhos são um pouquinho mais rígidos. Tem alguns aqui até espetando o meu braço, mas não é nada demais. Não há necessidade de proteger para lidar com ele. É bem tranquilo. Essa é a variedade spiralis, mãozinhas, porque olha, ele é todo contorcido mesmo. Por isso chamam de parafuso e rabo de porco. Existe ainda o Lepismium cruciforme, que não é variedade spiralis, ele não é espiralado, ele não é em espiral e é reto.
Tá gostando do vídeo, mãozinhas? Que bom! Então, se não for inscrito, aproveita e já se inscreva nesse canal, pois toda semana o Dudu posta vídeo novo aqui. E para que não fique sem os conteúdos, né, mãozinhas? Ativa também o sininho das notificações. Desta forma, Vosmecê fica por dentro de tudo e ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de Bruxelas. Ele é nativo da nossa América do Sul, principalmente do Brasil, mãozinhas. Por isso se dá muito bem no nosso clima, mas também foi encontrado na Argentina e no Paraguai. É uma planta rústica, podendo se adaptar a várias situações. Por este motivo, é tida como de fácil cultivo. Mas é claro, quanto melhor cuidada, mais bonita ficará. Sua iluminação ideal pode ir da meia sombra ao sol pleno. Com menos sol, ela ficará mais verde. Com mais sol, ficará como esta minha aqui, com esse tom arroxeado, que eu acho destacante. Esse caule que não pega muito sol, fica mais verde. Mas o geral da planta, olha, fica toda arroxeada. Que é esse estresse que a gente causa na planta, deixando-a mais forte. Então, mãozinhas, faça testes e veja o que ficará melhor aí na sua região. Se mais sol ou menos sol. Combinado, Dudu? Suas flores são campanuladas, em formas de sino. Podem aparecer algumas vezes ao ano. Podem ser rosas, como a deste aqui, ou brancas. Com mais sol, ela terá mais flores e, por consequência, mais frutos. Os seus frutinhos atraem pássaros para o nosso jardim. Eles comem os frutos e depois ajudam a propagar, a espalhar a planta por aí. Mas só os animais gostam dos seus frutos. Seus frutinhos são assim, mãozinhas, nesse tom rosa púrpura. Redondinhos e pequenos. Mexendo nela, este acabou caindo, mas está tudo bem. Seus caules podem passar de 1 metro de comprimento, com até mais ou menos 3 centímetros de largura, ficando assim bem compridos. Eu tenho um aqui que está bem longo, olha aqui. Assim como outras cactáceas, mãozinhas, esta vive na natureza também como epífita, apoiada a árvores ou abaixo das árvores ali nas folhas. Então seu substrato pode ser o de cactos e suculentas, como também o de plantas epífitas. Assim como o substrato da flor de maio. Eu usei nesta o substrato para cactos e suculentas, que são 2 partes de terra, 2 de areia de construção, uma de humus de minhoca, uma de casca de arroz carbonizada e meia de carvão picado. Vosmecê pode usar o substrato de cactos e suculentas ou também das plantas epífitas, como a da flor de maio. Eu tenho um vídeo aqui sobre a flor de maio. Se ainda não viu, se quiser saber sobre ela ou sobre o substrato para cactáceas epífitas, eu deixarei o link na descrição, na página final também. Quanto à adubação, eu adubo aqui os meus cactos e as cactáceas com o Forte Cactus. Mas esta planta, ela bem aceita o humus de minhoca, o biofertilizante da composteira ou também o adubo de sua preferência. Com o Forte Cactus eu adubo a cada 20 dias mais ou menos. O humus de minhoca pode ser a cada 2 meses e o biofertilizante mensalmente. Outros adubos conforme o que está na embalagem. Lembrando que menos é melhor do que mais. Sua rega ideal, mãozinhas de terra, pode ser igual das plantas suculentas. Secou bem o substrato, já pode regar novamente. Esta planta é bem rústica, como já falei, e aguenta vários dias sem água. Mas não precisamos deixá-la assim. Então secou o substrato, já rega. No verão a gente rega mais vezes e nos dias frios, menos. Para fazer mudas desta belezura, tem algumas opções. Podem ser pelos frutos que ela emite depois da floração. Nesse caso a gente lava, deixa para secar e depois põe para germinar. Encontrei mais um frutinho caído ali. A gente só estoura essa cápsula,
lava esses frutinhos, põe para secar e depois germina, podendo fazer uma estufinha com eles. Dá bastante certo, mas pode esperar, irmãozinhas, demora muito. As sementinhas são só esses pontinhos pretos. Essa que a gente vai lavar, secar e germinar. Ela ainda sempre emite brotos assim na lateral. Esse daqui já é um broto em potencial. Então a gente só gira um pouquinho para lá, gira um pouquinho para cá e ele já se solta. E temos aqui uma mudinha. Já já a gente só espeta ela na terra aqui. Se você achar que ela está muito comprida, cortando as pontas dos caules também dará mudas. A gente corta, sela com cúrcuma ou canela e planta no mesmo dia ou no dia seguinte. Se for no mesmo dia, a gente não rega ainda. De onde cortou vai nascer novos brotos, então ela vai encher mais e teremos as mudas. A gente sempre cicatriza as feridas, mãozinhas, para não correr o risco de dar fungos e a gente perder as mudas. E se já formos plantar no mesmo dia, a gente aguarda uns 5 dias para regar. Se deixar a muda secando por 2, 3 dias, já pode plantar e regar. Se vai mantê-la com menos sol para ela ficar mais verde, ou com mais sol para ela ficar mais arroxeada. Se vai fazer as mudas por sementes, pelas estacas ou pelos filhotinhos que ela dá. Estará tudo bem, tudo pode dar certo. E também sabes que aqui, você decide. Mãozinhas, o substrato aqui já cedeu bastante, então eu vou completar esse substrato, só que eu vou completar de uma forma que já será um adubo para a planta. Então eu vou pôr aqui uma parte de terra, uma de humus de minhoca e uma de casca de arroz carbonizada. Agora é só misturar, terá bastante nutriente para deixar nosso cacto parafuso bonitão. Só completar aqui, sem segredo. O ideal aqui, mãozinhas, seria agora regar para a planta já começar a se acostumar e recebendo os benefícios desse novo substrato. Mas como eu vou incluir aqui a nova mudinha, só vou regar depois. Ela saiu bem sequinha, mãozinhas, mas ainda assim vou jogar um pouquinho de canela aqui. Pronto, só enterrá-la ali. Se eu tivesse feito a muda por pedaço de caule, eu não regaria nem amanhã, aguardaria pelo menos uns 3 dias. Mas essa que foi só destacada, amanhã eu já posso regar. Com o substrato completo e adubado, ela crescerá mais e ficará mais forte. Com mais sol, ficará como esta minha aqui, com esse tom arrexo. E nunca se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Pronto, 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 mãozinhas de terra! Chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostou de conhecer ou de saber mais sobre esse cacto pendente, esse lindo cacto parafuso? Já tem ele no seu cultivo, mãozinhas? Ficou com alguma dúvida? Fala pro Dudu aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e vou te responder. Curta o vídeo se gostou e me ajude também a compartilhá-lo com quem acredita que vai gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Eu deixarei aqui no final a indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!